nós vamos fazer agora é esboçar o gráfico da função f de x igual a x vezes o logaritmo na base e de x, ou logaritmo neperiano. Para isso, é basicamente seguir um roteiro, um passo a passo, e depois juntar as informações todas para o esboço do gráfico. Então, nós vamos fazer é determinar primeiro o domínio dessa função, em seguida os interceptos com o eixo x e com o eixo y, se existirem, depois a sena tanto horizontal quanto vertical, caso existam, calcular a derivada primeira, para a partir dela determinar quais são os pontos críticos da função e verificar onde a função é crescente e decrescente, calcular a derivada segunda da função, para a partir dela determinar os pontos de inflexão, caso existam, e estudar a concavidade da função. Em seguida, calcular o valor de f nos pontos críticos de inflexão e, por fim, juntar esses dados todos para o esboço do gráfico da função. Então, para começar, o primeiro passo, determinar qual o domínio da função. Nós sabemos que, para calcular Ln de x, a nossa única restrição é que esse x seja maior que zero. Então, com isso, o domínio da função é o intervalo aberto em zero até mais infinito. Uma vez que eu conheço o domínio da função, o segundo passo é determinar quais são os interceptos. Aqui os interceptos, tanto com o eixo x, quanto com o eixo y. Determinar os interceptos com o eixo x. O que eu preciso fazer é igualar a minha função a zero. Ou seja, x ln x igual a zero. Lembrando que o zero não pertence ao domínio, a única maneira desse produto ser zero é quando Ln de x igual a zero. Para o produto ser zero, ou x é zero ou Lnx é zero. Como x não pode ser zero, resta Lnx igual a zero e, consequentemente, x é igual a 1. Então, o gráfico da nossa função vai cortar o eixo x no ponto em que x igual a 1 e y igual a 0. Intercepto com o eixo y não vai existir, uma vez que o zero não pertence ao domínio da função. Lembrar que intercepto com o eixo x é calcular quanto que vale f de zero. E o meu x não pode ser igual a zero. Próximo passo, uma vez que eu já tenho o domínio e os interceptos, é determinar quais são as assíntotas do meu gráfico. Aqui eu tenho assíntota tanto horizontal, ou posso ter tanto horizontais quanto verticais. Para a horizontal, o que eu devo, a princípio, calcular é o limite quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito, desde que os limites sejam compatíveis com o domínio da função. Analisando esse domínio, não faz sentido calcular o limite quando x tende para menos infinito, já que o x tende, no mínimo, para zero. Então, aqui o único limite que eu preciso calcular e que eu posso calcular
Em termos de horizontal, é o limite quando x tende a mais infinito da função. Como x tende para mais infinito e ln de x tende para mais infinito quando x tende para mais infinito, esse limite é mais infinito. Para ter uma assíntota horizontal, esse limite deveria ser igual a um número, o que não acontece. Então, o meu gráfico ele não possui assíntota horizontal. Para vertical, o que eu preciso calcular é o limite em pontos de possível descontinuidade ou pontos fora do domínio, desde que faça sentido calcular esse limite. Então, o único ponto que eu tenho é o x igual a zero, que é a fronteira do meu intervalo. Então, o limite, quando x tende a zero pela direita, já que eu estou de zero em diante, não faz sentido o limite pela esquerda, de x ln x. Aplicando o limite dessa forma, eu me deparo com uma indeterminação, uma vez que aqui o x tendendo para zero, eu vou ficar com zero, e quando x está próximo de zero, na medida que x se aproxima de zero, ln de x tende para menos infinito. O que pode ser feito aqui é reescrever esse limite como limite quando x tende a zero pela direita, de ln de x dividido por 1 sobre x. Qual a vantagem dessa expressão? É que aqui a minha determinação é do tipo infinito sobre infinito. Embora eu continue tendo uma determinação, nessa daqui eu tenho condições de aplicar a regra de L'Hopital. Quando eu calculo o limite quando x tende a zero pela direita, derivada de ln de x é 1 sobre x, e a de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Isso é o mesmo que limite quando x tende a zero pela direita de menos x, que é zero. Como limite, se eu chamo esse termo de um g e esse termo de um h, a derivada de g pela derivada de h tende para zero, pela regra de L'Hopital, esse limite é zero. Então, aqui nós estamos aplicando a regra de L'Hopital. Para que eu tenha uma assíntota vertical, esse limite deveria ser ou mais infinito ou menos infinito. Como não é nenhum dos casos, além de não ter uma assíntota horizontal, também não tenho assíntota vertical. Então, o meu gráfico não possui assíntota horizontal, nem assíntota vertical. O próximo passo é calcular a derivada primeira da função. Aqui eu vou aplicar a regra do produto e tenho que a derivada é a derivada de x, que é 1, que multiplica ln x, mais, repito, x, derivada de ln de x é 1 sobre x, que é
ln de x mais 1. Calculou a derivada, lembrar sempre de identificar qual o domínio. O domínio aqui continua o mesmo domínio da função, é o intervalo de 0 até mais infinito. Lembrar que a derivada tem domínio ou menor ou igual ao da função, ou seja, o domínio da derivada ele é sempre um subconjunto do domínio da função. Uma vez que eu tenho a derivada primeira, o próximo passo identificar quais são os pontos críticos. Lembrar que eu tenho dois tipos de possíveis pontos críticos. O primeiro deles são os pontos em que a função existe, mas a derivada não, o que não acontece nesse caso, já que os dois domínios são iguais. E o segundo tipo são os pontos em que a derivada se anula. Nesse caso, quando a derivada é zero, nós temos ln de x mais 1 igual a zero. O ln de x é igual a menos 1. Consequentemente, x igual a e a menos 1. Então, x igual a e a menos 1 é o único ponto crítico da minha função. Agora que eu conheço o ponto crítico, o próximo passo é o estudo do sinal da derivada, que será utilizado para determinar onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Analisando f' de x e o domínio da função, lembrando que ela existe apenas a partir do x igual a zero, e sabendo que e elevado a menos 1 é um ponto crítico, esse termo é positivo quando x é maior que a exponencial de menos 1 e negativo entre 0 e a exponencial de menos 1. O que nós vamos fazer é utilizar esse estudo de sinal para determinar a monotonicidade da função f. De que maneira? Analisando o estudo de sinal, nós sabemos que de 0 até e a menos 1, a derivada é menor que zero. O que essa informação influencia na monotonicidade? Derivada negativa, a função f ela é decrescente de 0 até a exponencial de menos 1. Aqui fechado, porque a função ela é contínua nesse intervalo. E no intervalo de e a menos 1 até infinito, a derivada ela é maior que zero, consequentemente, a função f ela é crescente de e a menos 1 até infinito.
Então, nós sabemos onde o gráfico é crescente e onde o gráfico é decrescente. Falta ainda a concavidade, ponto de inflexão e, por último, o esboço do gráfico. Agora, calcular a derivada segunda, ou segunda derivada da função, como a derivada primeira ln de x mais 1, a derivada segunda é igual a 1 sobre x. E o domínio da derivada segunda também é de 0 até infinito. Aí não confundir olhar só para essa expressão para chegar a ter esse domínio. Se você ignora todo o contexto do problema, aqui o x pode ser positivo ou negativo, mas essa é a derivada de lnx mais 1. Se aqui o x só pode ser maior que 0, não faz sentido o x aqui ser menor que 0. Então, o domínio da derivada segunda está dentro do domínio da derivada primeira, que está dentro do domínio da função. A derivada segunda, o próximo passo é o estudo do sinal da derivada segunda. Como x é maior que 0, a derivada segunda ela é maior que 0 no intervalo de 0 até infinito, ou seja, a derivada segunda ela é sempre positiva. O x é positivo, divisão de positivo por positivo, continua positivo. O próximo passo, estudar a concavidade. Como a derivada segunda é positiva nesse intervalo, f tem concavidade voltada para cima no intervalo de 0 a mais infinito. Determinar agora quais são os pontos de inflexão. Como não existe mudança de concavidade em nenhum ponto do domínio, não existem pontos de inflexão. E, por último, calcular o valor de f nos pontos críticos e de inflexão. No caso, nós não temos ponto de inflexão, só temos ponto crítico. Lembrar que f de x é x ln x e que o nosso ponto crítico foi e elevado a menos 1. Então, eu vou ficar com e elevado a menos 1, ln de e a menos 1, que é igual a menos e elevado a menos 1. E nós temos agora as informações necessárias para efetuar o esboço do gráfico da função. Então, agora,
juntando os dados até o momento, para o esboço do gráfico. Nós temos que o domínio da função é o intervalo de 0 até mais infinito. Nós sabemos que o gráfico ele corta o eixo x no ponto em que x é igual a 1. Quanto às assíntotras, nós sabemos que nós não temos nem horizontal nem vertical, mas quando x está próximo de 0, a função se aproxima também de 0, e quando x tende a mais infinito, f de x tende a infinito. Então, nós temos a ideia de que para cá, o meu gráfico vai estar ficando cada vez maior, e quando eu fico próximo do 0, eu vou estar aproximando de 0, ainda não sei se por cima ou por baixo. O nosso ponto crítico é x igual a e elevado a menos 1. Aqui eu não estou preocupando com escala, é um esboço, uma ideia do comportamento do gráfico. Nós sabemos que a função ela é decrescente entre 0 e e elevado a menos 1. Então, nesse intervalo, nós temos que a função é decrescente, enquanto nesse intervalo que a função é crescente. Então, decrescente de 0 aberto até a exponencial de menos 1 fechado, e crescente da exponencial de menos 1 fechado até mais infinito. Se aqui é decrescente, nós já sabemos que vai estar aproximando de 0, não é por aqui, e sim dessa maneira. Nós sabemos que a concavidade ela é sempre voltada para cima em todo o domínio. Sabemos que o gráfico não possui ponto de inflexão e que quando x é igual a e elevado a menos 1, a função vale menos e a menos 1. Então, eu tenho uma função decrescente no intervalo de 0 até a exponencial de menos 1. Quando x se aproxima de 0, a função tende também a 0, concavidade toda para cima. Quando chega na exponencial de menos 1, a função passa a ser crescente, continua tendo uma concavidade voltada para cima, corta o eixo x quando x é igual a menos 1 e tende para mais infinito, com a concavidade ainda voltada para cima. Então, esse é o esboço do gráfico da função y igual a x ln de x.